Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o que me traz a essa tribuna na tarde de hoje é a artimanha que esse governo está repetindo de governos anteriores sobre a correção dos limites de isenção da tabela do imposto de renda. É absolutamente inaceitável o que o governo está fazendo nesse momento com a população, com o contribuinte desse país. Mais uma vez, o governo não corrige os limites de isenção da tabela do imposto de renda no mês de janeiro, para corrigir no meio do ano, para poder, naqueles meses onde não foi corrigido os limites de isenção da tabela do imposto de renda, recolher mais impostos do contribuinte. Isso não é correto. Foi aprovado no orçamento uma correção. O governo não faz a correção. Tem um estudo do Sindifisco que diz que de 1996 a 2016, nos últimos 20 anos, os limites de isenção da tabela do imposto de renda estão defasados em 83%, tomando como base a inflação do período. Ou seja, o que o governo faz? O governo, nesse período, sempre corrige os limites de isenção em patamares inferiores ao da inflação do período, para poder, de forma indireta, aumentar a carga tributária para o contribuinte desse país, para que as pessoas paguem mais impostos. Isso não é correto. Não tem como aceitar isso. Nós tivemos no ano passado um IGPM de 7,19%, um IPCA de 6,28%. Independentemente de qual seja o índice de inflação utilizado, ao não ter uma correção dos limites de isenção da tabela do imposto de renda no mês de janeiro, existem pessoas nesse país que estão pagando imposto de renda que não os deveriam estar pagando. E outras pessoas que deveriam estar pagando menos do que estão pagando. Isso é uma artimanha do governo, que já ocorreu em governos anteriores, mas que eu não tenho como concordar. O que nós precisamos fazer nesse país é ter um governo mais eficiente, que qualifique melhor o seu gasto, que tenha prioridade onde gastar o dinheiro do contribuinte. E reduzir a carga tributária para o contribuinte desse país. Reduzir a carga tributária desse país. O Brasil tem a maior carga tributária dos BRICS. Maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Eu não tenho como aceitar que todos esses países consigam dar conta das suas responsabilidades com uma carga tributária menor do que a brasileira, e o Brasil, com uma carga tributária maior do que a desses países, não consiga dar conta das suas responsabilidades. Há muito gasto irresponsável. Então, o governo precisa reduzir a carga tributária e fazer um esforço para reduzir a carga tributária para o contribuinte desse país. Apresentei, e nós temos, segundo o estudo do Sindifisco, nos últimos 20 anos, uma defasagem nos limites de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física de 83%, tomando como base a inflação do período. Eu apresentei nessa casa, no ano de 2015, o projeto de lei número 355 de 2015, que fazia uma correção automática nos limites de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física pela inflação do ano anterior, mais 1%, até que a defasagem da tabela fosse completamente recuperada e o poder aquisitivo do brasileiro recuperado.
de forma gradual, não de forma irresponsável, mas de forma gradual. Aqui nessa casa. Espero que o Senado coloque em votação essa proposição, debata e vote essa proposição. Diga sim ou não. É democrático, tanto aprovar quanto rejeitar. O que não é democrático é não votar. Então, espero que se vote esse projeto meu. E espero e faço um apelo aqui ao governo federal, que o governo faça imediatamente a correção dos limites de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física, pelo menos pela inflação do ano passado, que no IGPM foi 7,19% e no IPCA 6,28%. Espero que não faça por um patamar inferior ao da inflação do ano passado, porque isso é uma forma de aumentar carga tributária de forma camuflada, de forma indireta. E o que eu falei para o governo passado vale para esse também. Eu não mudo de posição, não. Meu lado é o lado do contribuinte, é o lado daquele que paga impostos, é o lado do cidadão desse país. É esse que eu represento nessa casa. É esse que eu tenho responsabilidade de representar e é esse que eu represento. Então, quero aqui pedir ao governo, fazer esse apelo, que faça imediatamente a correção dos limites de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física desse país. E que faça, pelo menos, no patamar da inflação do ano passado. E peço a essa casa, mais uma vez, que analise a minha proposição, que analise o meu projeto, para que não tenha que todo ano nós passarmos por isso, e nós não, o contribuinte desse país, passar por isso e ver o dinheiro do seu salário ser pegado pelo governo mais do que deveria em impostos. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.